O microfone aqui pega, né? Ô... Tá pegando. Tá. Posso então começar? Só um momento, peraí. Funcionando essa câmera. Fala aí, Renan. Alô, som, testando. Já. Pode? Começar. Bom, a gente fez essa coletiva aqui para poder anunciar os candidatos que foram escolhidos pelo Partido Missão. Tanto o governo do Estado, quanto o vice-governador, quanto os nossos deputados federais, quanto os nossos deputados estaduais. Hoje aqui na mesa, representando os estaduais, é Gabriel Azaf, e representando os federais é o Miguel Kazan. Meu vice, Lucas Xavier, que é coordenador também do MBL Pernambuco. E o recado que eu quero dar agora, de início, sobre a nossa campanha, a nossa chapa, é que o nome dela foi escolhido por Pernambuco, glorioso e poderoso. E o motivo desse nome é porque hoje, infelizmente, Pernambuco trai a sua história. Uma história de 3 revoluções que não aceitavam ser escravo de outros estados. Hoje, a gente é completamente escravo do governo federal. E a prova disso são as propostas, tanto de João quanto de Raquel, que são as 2 maiores lideranças de Pernambuco. Lideranças essas que prometem que farão coisas aqui, obras importantes vinculadas ao Lula. Alguém que roubou o nosso estado, não só o nosso país, mas principalmente o nosso estado e ele sendo pernambucano. Transnordestina, transposição, cidade da Copa, obras estruturantes que a gente até hoje não concluiu e até hoje a gente sofre. E a consequência da gente ter hoje um estado dependente de Brasília é muito por conta da falta dessas obras. Então a gente quer construir não só essa liberdade, onde o problema do orçamento também envolve as prefeituras. Prefeituras essas que são escravos também do governador, onde os repasses são vinculados graças a acordos políticos e não metas a serem batidas para melhoria de educação, saúde ou saneamento básico. E a gente quer romper com isso. E a gente vai romper tanto com as nossas propostas, que estão no livro amarelo, que são esses livros que a gente tem tanta coragem no que a gente acredita, que a gente escreve as nossas propostas para a gente poder ser confrontado por qualquer um, e também criar novas lideranças. Porque hoje, liderança política em Pernambuco virou ser sangue azul, virou ser filho de político. E eu até já falei em alguns podcasts, se a gente passasse um projeto de lei que infelizmente não pode, que é a obrigação de vasectomia para todo político oligarca, a gente resolveria Pernambuco em 30 anos. Porque a gente ia parar de ter essas lideranças fracas que só estão no poder porque tem sangue de político. Então a missão veio para romper com isso. A missão veio para não negociar os nossos valores com eles. Isso é diferente de não fazer política, de não poder sentar e conversar. A gente não vai fazer acordos de cargos comissionados, acordos de troca de favores, troca de apoio. Não é apoio político. Caraca, fugiu a palavra. Apoio dobradinhas. A gente não fará dobradinhas, como a gente já recusou. Então, o recado que a gente quer dar hoje é esse. A gente vai transformar Pernambuco. A gente vai fazer com que Pernambuco, em 30 anos, não é um projeto só nessa eleição, é um projeto de médio a longo prazo também. Então, a gente vai mudar a realidade de Pernambuco. Então, eu quero passar a palavra agora para o meu vice, Lucas Xavier, para ele poder também falar a parte dele, a importância que vai ser o nosso projeto. Coloca aí e manda brasa. Bem, eu gostaria de dizer, pessoal, que nós somos o marco inicial de uma geração que governará esse país. Não só o país, como também o Estado. E nós deixaremos de ser reféns desses políticos oligarcas que Renan muito bem falou aqui. Fico muito feliz em fazer parte dessa chapa ao lado de Renan, governador, e de Renan Santos, presidente. E podem ter certeza, ninguém quer mais transformar a realidade do nosso país do que a gente. Muitos dos que estão aqui se sacrificaram muito para poder estar aqui e estabelecer esse projeto, que é um projeto sólido. É um projeto que, a curto, médio e longo prazo, podem ter certeza, é o melhor projeto. Tá certo? Então, pessoal, eu acho que no nosso país, eu acredito, principalmente aqui em Pernambuco e no Nordeste, a gente vem tendo uma perca de esperança. As pessoas estão perdendo esperança na política. Eu acho que o projeto do Partido Missão não é só... O Partido Missão não só vem como algo que vai de encontro à velha política, mas também como a restauração da esperança do povo. É justamente isso que a gente está fazendo. Nenhum de nós aqui nunca teve um mandato. E as pessoas perguntam, mas a falta de experiência política de vocês não pode influenciar, não pode dizer que vocês serão maus políticos, por exemplo. O que a gente vê aqui é muito pelo contrário, né? Porque a gente vê que partidos que são muito antigos ou políticos que têm muita experiência são os mais corruptos que a gente tem no nosso país.
Então eu acho que um indicativo de qualidade não pode ser experiência política. Mas não só isso, porque o nosso movimento, todo mundo sabe que o Partido Missão deriva do Movimento Brasil Livre, tem muita experiência política, porque foi o nosso movimento que derrubou a Dilma em 2014, 2015, 2016, que foi quem fez ali as maiores manifestações para o impeachment da presidente. Então a gente tem experiência política, nossa atuação como porta-vozes aqui, a gente já tem causado muito impacto na política de Pernambuco e a gente vai continuar causando, não sendo contra o Lula, não sendo contra o Bolsonaro, mas sendo contra todo o sistema político brasileiro, pernambucano aqui do Nordeste, que está afundando não só o nosso país, mas principalmente o nosso Estado. Uma política e um sistema de compra de voto, uma política oligárquica e corrupta. A gente vem justamente contra isso. E não só contra uma pessoa ou outra, a gente não vai fazer coligação com ninguém, a gente não vai apoiar ninguém que faça parte desse sistema. A gente está lançando aqui o nosso pré-candidato, nosso candidato ao governo de Pernambuco, Renan Ralais, porque a gente tem coragem de defender o que a gente acredita. E a gente não vai se vender, como muitos partidos fazem por aí, a um projeto maior que nós. A gente tem o nosso próprio projeto e a gente acredita veementemente que o nosso projeto é o que vai salvar essa nação e é o que vai salvar o estado de Pernambuco. Então, diferente dos outros partidos que dizem vocês não têm experiência política ou vocês são muito orgulhosos, não vão se vender a nenhum projeto. Não iremos fazer isso. Porque os outros partidos que fazem isso, como o PL ou como o Novo, eles vêm criticar a gente dizendo que a gente não é direita. Mas que direita é essa que eles são, que se juntam com os maiores corruptos desse país, que se juntam com o Centrão? O PL e os corruptos estão lá. No Novo, eles se unem com os corruptos para apoio político. A gente nunca irá fazer isso porque a gente não é uma renovação só, a gente não vai de encontro só com políticos específicos individuais. A gente vai contra todo um sistema que destruiu esse país e destruiu o Pernambuco. E a gente vai acabar com as oligarquias aqui e vai destruir tudo aquilo que fez o nosso estado, que tem muito potencial. O estado que mais tem potencial no Nordeste, de ser uma potência, de ser a locomotiva do Nordeste, de ser o que ele sempre nasceu para ser, que é um estado superavitário, que é um estado rico, que é um estado livre de oligarquia, livre de compra de voto. E a gente vai fazer projetos para que tudo isso aconteça. E a gente tem esses nossos projetos escritos aqui, no Livro Amarelo. Todas as nossas propostas, a gente explica como a gente vai fazer e como a gente vai aplicar. E não à toa a gente escreveu livros provando tudo isso. Então, se você quer conhecer o nosso projeto Partido Missão, assistam os nossos vídeos, vejam o que a gente está falando e também acompanhem o nosso partido e leiam o Livro Amarelo, porque está tudo lá, porque a gente não tem medo de esconder nada do que a gente acredita. E a gente vai continuar assim até o fim. Agora vou passar para a Azaf. Boa tarde, meu nome é Gabriel Azaf, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Missão, e queria falar um pouco hoje sobre os principais problemas de Pernambuco. Pernambuco hoje é o segundo estado com maior taxa de desemprego. Isso que a nossa forma de medir o desemprego é uma forma completamente errada. A realidade é que existem muito mais pessoas sem ocupação formal do que a gente imagina, do que realmente dizem as estatísticas. As pessoas que não estão procurando emprego representam uma grande parcela do nosso estado. E por que isso acontece? Porque industrializar o nosso estado deixou de ser prioridade há muito tempo. Nós estamos há 300 anos sendo governados pelas mesmas famílias. E Pernambuco só desceu de prioridade. Só caiu nos rankings nacionais. Pernambuco era uma das economias mais importantes do Brasil. Hoje em dia nós somos um dos estados mais pobres. Isso é porque a gente não cresceu? Não. Isso é porque a gente não está crescendo na mesma medida dos outros estados. Nosso crescimento está sendo travado por políticos vagabundos e corruptos. Políticos, deputados estaduais que hoje em dia, muitos deles se gabam de ter mais que dobrado as emendas parlamentares, de ter aumentado os penduricalhos, de ter aumentado o salário de juiz, de ter diminuído a carga horária. Ou seja, enquanto a população brasileira tem que cada vez mais trabalhar mais para conseguir comprar a mesma coisa, os nossos políticos estão querendo trabalhar menos e receber mais. Estão colocando cargos que recebem muito mais e trabalham muito menos. A nossa verba para aluguel de carro é maior que a verba do Senado Federal. Vocês têm ideia que nós gastamos mais com aluguel de carro para os nossos deputados estaduais que o Senado Federal? Isso é um completo absurdo. Isso mostra a degradação moral que a gente vê dentro da Alep hoje.
Isso não, se a gente tirar, vai ser zero aluguel de carro agora. Não vai resolver o problema, óbvio. É uma parcela pequena do orçamento. Mas isso mostra que a prioridade não está sendo desenvolver o Estado. A prioridade está sendo, deixa eu garantir o meu primeiro. Deixa eu fazer minha rachadinha aqui primeiro para garantir o meu caixa 2 para a próxima eleição. E todo mundo sabe que isso acontece. Todo mundo sabe a compra de voto que acontece em Pernambuco. Todo mundo sabe que 80% a 90% dos votos aqui em Pernambuco não são votos de opinião. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas principalmente as pessoas que moram nas comunidades sabem como é isso. Agora vamos falar como é que a gente vai resolver esses problemas. Primeiro ponto, nós precisamos urgentemente desfavelizar o estado de Pernambuco. O que é desfavelizar? O que é o processo de favelização? É o processo de pessoas que não têm capacidade financeira de arcar com custos de aluguel numa cidade, no centro de uma cidade, numa capital, num bairro que tenha as características básicas ali de coleta de esgoto, saneamento, não conseguem arcar com esses custos, acabam se deslocando para as periferias e construindo moradias irregulares. E o Estado não está nem aí para isso. O governo não se importa com a situação que as pessoas vivem nas favelas das periferias do Recife e das outras cidades de Pernambuco. Por quê? Porque lá é o curral eleitoral mais fácil e mais barato de conseguir. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Vamos falar sério da gente acabar com as favelas, urbanizar esses bairros, realmente transformar em bairros de fato, conseguir coleta de esgoto, saneamento básico, água tratada. Recife é uma das únicas capitais do Brasil que diminuiu o seu alcance de saneamento básico. Gente, como é que a gente diminui o nosso alcance de saneamento básico? Isso não faz o menor sentido. Outro grande problema do estado de Pernambuco é a industrialização. Quando foi que a gente parou de querer crescer? Quando foi que a gente parou de querer criar novos produtos, criar novas empresas? Quando foi que a gente se acomodou? Não, eu só vou vender o leite, não, eu só vou vender o trigo, não, eu só vou vender a cana, né? Cadê as grandes empresas aqui de laticínios? Por que isso não acontece? Se aqui é muito mais barato para a gente cultivar uma vaca por causa das nossas plantações de palmas, por que a gente não é muito mais protagonista no mercado de laticínios que Minas Gerais? Porque Minas Gerais, mesmo gastando mais, é muito mais potente nesse mercado do que a gente. Porque nós não temos infraestrutura para que vale a pena que as empresas se instalem aqui. A gente tem BRs que não são asfaltadas. A gente tem estradas muito importantes que não estão duplicadas, que não estão capeadas. A gente tem impostos altíssimos, uma fiscalização que é seletiva. Todo mundo sabe aqui, tem empresário que tem amizade com certos deputados, com certos prefeitos, que não é fiscalizado, que não paga os impostos como deveria. Todo mundo que tenta empreender de maneira honesta aqui em Pernambuco é escanteado, é boicotado e não consegue prosperar. A gente vê várias empresas crescendo muito, coincidentemente sempre empresas de familiares de políticos. Que coincidência, né? Os familiares de políticos são sempre os melhores empresários. É interessante isso. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Se a gente juntar todos os livros aqui, a gente tem mais de 1000 páginas de propostas para industrializar o Nordeste. Nós temos a maior certeza de que Pernambuco pode ser e será uma das maiores economias do Brasil novamente. Não competindo com os estados aqui do Nordeste, mas competindo com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, como era no passado. Então, vamos focar em realmente descobrir o que é que está faltando na indústria para a gente poder resolver. O que é que está dificultando a criação de produtos baseados nas plantações primárias, né, na colheita primária, para a gente desenvolver esses mercados. Vamos tentar entender qual é o problema da educação. Por que que os nossos jovens estão saindo da escola e não estão tendo nenhuma continuidade, nem de estudo, nem de trabalho? O que é que está acontecendo nas escolas que os nossos índices de analfabetismo estão absurdos aqui em Pernambuco? Por que que a gente abandonou o método fônico, que é comprovadamente o método mais eficiente de alfabetização? Eu acho muito interessante aquelas políticas de cesta básica dos prefeitos, né? Gastam milhões e milhões e milhões com cesta básica, gastam milhões e milhões e milhões com festa, mas não tem a menor preocupação com o estado das creches.
Porque é uma criança alfabetizada, que termina o ensino médio, sabendo ler e escrever, sabendo interpretar um texto, sabendo raciocínio lógico, essa pessoa ela estará plenamente capacitada para entrar no mercado de trabalho. E as nossas crianças, os nossos adolescentes não estão saindo plenamente capacitados para entrar no mercado de trabalho. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas são empurradas para a informalidade, para trabalhar mais do que a jornada de trabalho comum, para receber menos de um salário mínimo. Para receber, às vezes, R$10 no dia para colher banana lá em Machados. A gente sabe que isso acontece. A gente recebe relatos disso todos os dias. Então vamos focar em resolver o problema. Vamos focar em defender o orçamento da educação primária. Vamos fazer o maior movimento possível para aprovar o Escola 360 em Pernambuco, que vai deixar a escola aberta 360 dias por ano. Não só com as matérias básicas, mas nos finais de semana abertos para as crianças, para os nossos adolescentes, praticarem esporte, estudarem música. Eu ganhei a minha vida trabalhando desde os 12 anos de idade, dando aula particular de música. E até hoje eu sustento minha família dando aula particular de música. Porque aos 8 anos eu comecei a estudar música na escola de graça. Então, quais são os outros mercados que a gente pode colocar aulas para as crianças que elas vão terminar a escola tendo plena capacidade de trabalhar independentemente nesses mercados? Quando eu era adolescente, eu criei vários campeonatos escolares, o famoso interclasse, né? De esportes eletrônicos. Desses campeonatos saíram jogadores profissionais que estão jogando aí em clubes profissionais de esporte eletrônico. Alguns desses alunos estão agora nos Estados Unidos porque ganharam Bolsa Atleta de esporte eletrônico. Gente, esse é o mundo de hoje. Esse é o mundo de hoje. O esporte eletrônico hoje dá bolsa para você estudar numa faculdade nos Estados Unidos. Veja, tudo isso não custou nada, na verdade. Eu fiz independentemente, da minha própria vontade, e consegui transformar a vida de muitas pessoas. Imagina se o Estado, com o poder, com a lei, com o orçamento, fazendo esse investimento na música, no esporte eletrônico, nas artes, fazendo com que as crianças e os adolescentes tenham um horizonte. Eu fico aqui com algumas dessas propostas para a gente poder desenvolver o estado de Pernambuco. Desculpa se eu passei muito no tempo, acabei me empolgando um pouquinho. Mas o nosso projeto é esse. O Partido Missão, ele vai mudar o estado de Pernambuco. Não com blá blá blá, comprar de voto e se juntar com a oligarquia corrupta, mas com o projeto. Obrigado. Bom, para começar as perguntas antes, quero frisar que a chapa por Pernambuco glorioso e poderoso defende exatamente esses pontos. Nós não seremos escravos mais de Bolsa Família, cargo comissionado e cana-de-açúcar. Muito menos de famílias oligarcas. Então, a nossa chapa, junto com o Renan Santos, para presidente, nós faremos história nesse estado e vocês podem ter certeza que a gente vai mandar o rumo e vai resgatar o espírito que Pernambuco tinha no passado. Chega de ser escravo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu queria perguntar sobre as ferrovias, né? Aqui em Pernambuco, se tem algum projeto para isso. Pernambuco precisa ser conectado por ferrovias. Hoje a gente pode dividir Pernambuco em 4 partes. O Sertão, o Agreste, a Zona da Mata e a região metropolitana. Parece que é um estado completamente dividido e separado. Hoje, para você ter uma comparação, Pernambuco tem um tamanho parecido com o de Portugal. Só que Portugal tem 2.500 quilômetros de ferrovia, enquanto a gente tem 480 quilômetros. É muito vergonhoso, isso porque a gente tem quase a mesma quantidade de população, de habitação. É muito vergonhoso a gente ficar, como eu falei, dependendo do governo federal. Uma das nossas prioridades é justamente essa, ferrovia. A gente precisa conectar o sertão ao mundo. O sertão tem uma das maiores reservas de gesso do mundo. A gente precisa conectar e hoje essa reserva de gesso só é utilizada para trabalho escravo e controle político também. Porque as empresas que têm esse privilégio de tirar esse material acaba controlando aquela região. Trindade, por exemplo, é um exemplo disso que a gente também tem o nosso pré-candidato lá, federal, que é o Daniel. Então, a gente precisa imaginar um Pernambuco realmente sobre trilhos. Não só para escoar produtos, mas também passageiros. O turista que vem aqui para Pernambuco, ele precisa conhecer Exu. O estrangeiro precisa conhecer a cidade do Luiz Gonzaga, precisa conhecer o sertão do Rio São Francisco.
E a gente, com ferrovia, pode fazer com que uma viagem longa dure pouco tempo, para Triunfo, por exemplo, e mostrar que Pernambuco é muito mais do que só Recife. Pernambuco é muito mais do que isso. Então, ferrovia é uma das nossas prioridades. O futuro será glorioso? Com certeza o futuro será glorioso. Isso é uma promessa do Partido Missão. Não só em relação às nossas propostas, mas a proposta do próprio partido em si. Criar novas lideranças. Do mesmo jeito que a gente conseguiu fazer com que Miguel e Azaf e outras lideranças que estão aqui presentes, que começaram com poucos seguidores e hoje já são relevantes, são pontos de tocar o debate público, como eu posso dar um exemplo do Gustavo, que faz vídeo de Ribeirão e a cidade agora só fala sobre o vídeo dele e a prefeitura está agindo para resolver os problemas de Ribeirão baseados nas acusações não, do que ele demonstrou nos vídeos. Se a gente conseguir colocar isso em escala, fazer com que esses jovens que hoje têm medo de enfrentar seus prefeitos, porque senão seus familiares vão perder os cargos comissionados e eles vão ter que ficar dependentes do Bolsa Família, se a gente conseguir dar estrutura para essas pessoas e com a nossa coragem e como um grupo, porque esses políticos, esses prefeitos são medrosos, eles têm medo da gente. Porque eles sabem que eles não vão enfrentar só um, eles enfrentam um grupo inteiro. E a gente, como um grupo, eles não conseguem vencer. Então a gente vai dar suporte a esse jovem, essa pessoa que quer mudar a realidade dela, que não aceita a vida dela ser escravizada no sentido ou vai trabalhar no atacadão, ou vai trabalhar com cana, ou vai trabalhar com banana, ou vai depender de Bolsa Família e pai de meia, não. A gente quer que esse jovem mude a realidade do lugar dele. Então o Partido Missão é a casa desse jovem, é a casa dessa pessoa. Então eu te garanto que o futuro será sim glorioso. Missão tem menos de um ano, né? O partido mais novo. Então, qual é a expectativa para essa primeira eleição estadual, na geral, né, do Missão, e qual o objetivo de vocês numa campanha que já começa com 2 candidatos muito à frente? A gente sabe da dificuldade, porque realmente são 2 centros gravitacionais que puxam muito, que é Raquel e João. A gente sabe do desafio que a gente não é tão conhecido, mas a gente vai trabalhar como a gente sempre trabalhou. Renan Santos é um grande exemplo disso. Ele começou com 1%, sem nem ter anunciado a candidatura dele. Hoje ele já está com 10%, segundo algumas pesquisas. Então, o nosso trabalho é ficar cada vez mais conhecido, mostrar o nosso trabalho no interior, que a gente vem fazendo esse trabalho de rede social, só que agora, não só um trabalho só de rede social, mas sim pessoal, de conhecer as pessoas, de falar com as pessoas e mostrar o nosso plano, que é o Livro Amarelo. E eu tenho certeza que as pessoas conhecendo a gente vão ver que nem João, nem Raquel é a solução de Pernambuco. Você acha qual o maior desafio de Pernambuco? Qual é o maior problema do Estado? O maior problema do Estado hoje é orçamentário. A gente não consegue ter capacidade de investimento. Dos 60 bilhões de reais de orçamento, 97% já está indexado. Fora os empréstimos, que dependendo do ano, faz com que a gente tenha entre 2,7 bilhões a 4 bilhões de investimento. E aí, por conta disso, a gente acaba ficando dependente de Brasília. E é exatamente o que o João Campos fala o tempo inteiro. A minha proposta é que eu tenho o celular do Lula e vou ligar para ele. Pô, isso é muito vergonhoso para um estado como o de Pernambuco. Então, a nossa lógica hoje é trabalhar com parcerias públicos-privadas até a gente conseguir investir em infraestrutura, trazer indústrias para cá, fazer com que essas indústrias, eles não vão ter benefício fiscal. A gente não vai mais cair nessa. A gente pode dar energia limpa, usar o sol, que a gente tem uma vantagem que é enorme no mundo inteiro. A gente tem muito sol. Isso é exclusividade no mundo. Faz com que a gente possa ter 2 safras. Faz com que a gente possa usar a energia limpa para poder dar essa energia limpa para a indústria, vinculado à contratação das pessoas daquela região, e aí a gente começar a reduzir a dependência da cana, ter diversificação, fazer com que o sertão tenha essa energia limpa e use também o agro para isso, e a industrialização chegando, a gente muda todo o jogo. A gente começa a ter um orçamento grande. Aí a gente vai poder falar sobre contratar mais policiais, mais médicos, mais professores. Hoje, qualquer proposta que qualquer um candidato der, que eu vou contratar mais gente, aumentar o salário, é mentira. Tanto que eles nem prometem mais isso. Porque não tem orçamento. Hoje somos escravos. Então, o maior problema de Pernambuco hoje, que é o que puxa a linha de todos os outros problemas, é orçamentário. A gente precisa parar de ser escravo e precisa industrializar o Nordeste. Como que aumenta o orçamento? Como eu falei, a gente precisa trazer indústria para cá. E existem diversas formas para isso. A gente tem um planejamento, uma proposta de vender as regiões. Então a gente precisa realmente sentar com as famílias Petribu, por exemplo, Maranhão, conversar com eles e mostrar, olha, não dá para ser só cana, a gente precisa diversificar. A gente precisa diminuir a quantidade, por exemplo, na zona da mata, que hoje é uma região muito pobre,
e é pobre por conta da cana, porque a cana não tem complexidade de trabalho, então cria-se favela em volta, e por isso que as cidades em volta são todas dependentes do Bolsa Família. Com essa diversificação, sentando, impondo a vontade do Estado, a gente consegue fazer com que, com a diversificação, a gente traga mais indústria. E aí, automaticamente, a gente muda o jogo. Eu posso dar um exemplo de São Bento do Una. São Bento do Una é uma cidade que é a maior, em porcentagem de PIB, é o maior agro do Estado. É a maior produtora de ovos do Norte e Nordeste. E não tem nenhuma indústria lá. A gente não tem nenhuma indústria numa região que é rico em ovo. A gente poderia estar falando sobre albumina, a gente poderia estar falando sobre a casca do ovo é utilizado para produtos de skincare. Com essa melhoria, com a industrialização, a gente consegue melhorar a questão do aumento de renda para todo mundo que mora naquela cidade. E não só naquela cidade, de toda a região, porque a região ali do Agreste Central pode se aproveitar da qualidade do ovo que está ali, da produção do ovo e também do leite, e começar a imaginar um mundo diferente. Hoje, infelizmente, a gente pode ver agora como o João Campos, que uma proposta dele agora é uma proposta do bisavô dele, olha que ridículo, que vai aumentar o valor do chapéu de palha. Ele está prometendo, ele está querendo compra de voto, para mim isso é compra de voto, claro, e a proposta dele é tipo, olha, eu quero comprar você, tá? Vota em mim que eu compro você, eu te dou um pouco mais de dinheiro enquanto a minha família enriquece como sempre enriqueceu. Eu não quero prometer isso, eu não vou prometer isso. Nós não vamos prometer isso. A gente quer prometer que a gente vai trazer indústria para cá, a gente vai ter infraestrutura e aí com ela a gente vai enriquecer o Estado. Com isso, não vai mais precisar ter essa alta dependência de assistencialismo. Então, esse é o nosso caminho, é isso que a gente vai fazer. Tem previsão de agenda do candidato Renan Santos aqui em Pernambuco? Tem. Dia 4 de setembro agora, Renan Santos estará aqui em Recife. A gente vai estar com todos os nossos candidatos, tanto deputados federais quanto deputados estaduais, e toda a nossa militância. E a gente vai mostrar não só a força de Pernambuco, mas também a força de Renan Santos. Como a primeira eleição de vocês, uma pergunta que eu quero fazer é como vocês se posicionam politicamente? Qual aspecto vocês mais se consideram? Posso responder? Pode. Nós somos de direita, se você vê nossas propostas, mas nós somos extremamente pragmáticos. Por exemplo, a gente tem muita proposta que a gente pega da China. Muitas pessoas poderiam dizer que por a gente pegar propostas da China, nós somos de esquerda. Muito pelo contrário, a gente pega o que deu certo no mundo. Então, se tem alguma proposta em algum país que pode ser considerado comunista ou de esquerda, que a China, obviamente, está longe de ser, a gente vai aplicar essas propostas, porque a gente está preocupado não em algum espectro político, mas no que dá certo. Bom, só complementando, Renan Santos tem um projeto de lei que é copiado da China, que é a Lei de Gerenciamento, Responsabilidade Gerencial, que envolve, hoje Pernambuco sofre muito isso. O fundo partidário, ele é dividido por quantidade de eleitos, né? E a motivação dos partidos é justamente isso, eleger deputados federais e aí com isso conseguir mais dinheiro. A gente quer mudar essa regra, que é, cada prefeitura precisa bater metas claras, melhoria de educação, saúde, e aí ele batendo essas metas, a prefeitura vai ter uma arrecadação maior, vai ter mais fundo partidário. Então a gente vai mudar a lógica, em vez de ser quanto mais deputados, quanto mais resultado. Isso foi copiado pela China e a gente quer adaptar aqui para Pernambuco também. O governador hoje tem o repasse obrigatório e o não obrigatório. O não obrigatório hoje é baseado em acordo político. A gente vai mudar essa regra. Vamos impor também, porque o governador ele precisa ser o gestor dos gestores. Mesmo respeitando as hierarquias, as independências dos poderes, o governador precisa ser o que vai indicar e mostrar para cada cidade o que precisa ser feito para melhorar. Os seus fortes, seus pontos fracos. Então, a gente vai impor nessas prefeituras metas a serem batidas e o cumprimento delas, a gente vai dar um repasse maior. Caso contrário, a gente não vai dar repasse e vai fazer de tudo para colocar um interventor para poder resolver aquela situação, porque não vamos mais deixar Pernambuco ser escravo. Como eu vou repetir, da cana-de-açúcar, da Bolsa Família e também de cargos comissionados. Fazer uma pergunta ao novo candidato a respeito quanto sabe que o grande índice de criminalidade, né, de furto, essas coisas, quanto à segurança. É a proposta que o senhor tem para a segurança aqui em Pernambuco. Hoje, a segurança de Pernambuco tem um problema muito grave, que é o déficit. A governadora contratou 3 mil policiais, se não me engano, hoje está com efetivo de 19 mil, mas é muito abaixo do que é obrigatório por lei. O obrigatório é 27 mil policiais. Sem contar a questão dos presídios, que hoje tem a cultura do chaveiro, que a gente precisa mudar isso, e tem também um déficit. Hoje, a gente precisava
A gente está com um déficit de 422%. Então, os prisioneiros estão... Tá tudo abarrotado. A gente precisa construir mais presídios para prender todo mundo. E a gente tem uma linha muito dura com o bandido. Para a gente precisa recuperar os territórios de Pernambuco, que onde 12% estão na mão de facções. E é muito vergonhoso a gente ver um Estado tão poderoso como esse, com tanto potencial, a gente perder eles para facções criminosas. Exemplo, João Campos, o partido dele, hoje, tem faccionado eleito prefeito de Santa Quitéria. E foi afastado pela justiça por ter ligação com o Comando Vermelho. Ele foi preso, teve eleições suplementares e ele decidiu colocar o próprio filho, ambos do PSB. Então João Campos já era presidente e permitiu que o filho do faccionado fosse candidato e acabou sendo eleito. E eu não estou falando só faccionado por carteirinha, não. Ele trouxe gente do Comando Vermelho do Rio de Janeiro para Santa Quitéria para obrigar e pichar, ameaçando as pessoas que não votassem nele e iriam matá-los. E João Campos permitiu isso no partido dele. Então, assim, a segurança pública é um assunto muito importante porque interfere a vida de todo mundo. Todo mundo, hoje, tem medo de sair de casa, tem que ter 2 celulares. Não é todo mundo que tem dinheiro para ter carro blindado, não é todo mundo que tem dinheiro para morar em condomínio fechado. Hoje, a vida de todo mundo é decidida por conta da segurança pública. E a gente precisa ser muito duro e firme com isso. Por isso a gente defende o lema de que Renan Santos criou, que é o prender ou matou. Que não é literalmente prender e matar, mas quando a gente recuperar os territórios, se o traficante levantar a arma contra a polícia, esse cara vai ser abatido. Se ele abaixar a arma, ele será preso. E é assim que tem que ser. Então a gente precisa investir na polícia para recuperar esses territórios, fazer o que o Azaf falou, desfavelizar, porque não adianta só prender, a gente tem que desfavelizar, fazer com que a educação e a escola volte a ser um centro importante na família, que hoje não é mais. Na minha época, quando eu era novo, quando eu assistia até Todo Mundo Deu Cristo, se você reparar o seriado, a família está sempre reunida no jantar, falando sobre como é que foi a escola hoje. Hoje não tem mais isso. A gente precisa resgatar essa cultura. Então o nosso trabalho é muito além de só prender e matar traficantes. Mas sim, recuperar o território, dar educação e fazer com que o Pernambuco, o que ele tem de melhor, de potencial, fazer com que esses jovens trabalhem aqui. E parem de ter que sair de Pernambuco para poder ter uma vida melhor. São Luís da Mata foi classificada uma das cidades mais perigosas do Brasil. O que o Partido Missão traz como solução e proposta para a cidade de São Lourenço da Mata? O caso da cidade de São Lourenço da Mata, ele é muito curioso porque ele não é só uma das cidades mais perigosas de Pernambuco, mas é uma das 10 cidades mais perigosas do Brasil. E o caso muito curioso como essa violência se reflete nos políticos que são eleitos lá. O Vinícius Labanca, por exemplo, que é o prefeito atual, ele já foi detido por tentativa de homicídio, o prefeito atual de São Lourenço da Mata. Então, como é que a gente vai combater a violência se o próprio prefeito, que é quem está no comando, é um cara violento, é um cara que maltrata professor, é um cara que não paga o piso, é um cara que não cumpre a lei? Então, a gente precisa investir em várias áreas lá em São Lourenço da Mata. São Lourenço da Mata é um dos maiores potenciais econômicos de Pernambuco. Agora, a violência atrapalha muito. O primeiro ponto, a guarda civil lá é praticamente inexistente. Mesmo com a polícia militar é insuficiente. A gente precisa de uma guarda municipal bem treinada, que sabe as especificidades ali daquela região e possa atuar. O efetivo lá é minúsculo e é uma guarda desarmada. Então como é que a gente vai combater um dos maiores centros do tráfico de droga de Pernambuco com uma guarda civil desarmada? Então a nossa proposta é trazer a guarda civil armada, armar o efetivo, entrar em parceria com a polícia militar, retomar esses territórios, que São Lourenço da Mata é uma cidade extremamente favelizada, é uma cidade em que a maioria das casas não tem acesso à água, principalmente se você for para as periferias, é extremamente favelizada. Nessas favelas, o crime toma conta, faz o que quiser. Então, parceria entre Polícia Militar, Guarda Civil, retomar os territórios favelizados, retomar os territórios que estão na mão do crime organizado e ocupar esses territórios para que a gente possa renovar todo aquele processo econômico. Vou fazer uma pergunta, pelo menos da minha parte, né? Com relação ao turismo. Né? Pernambuco é um estado gigante, com um grande potencial também no turismo, e a gente vê muita coisa aí jogada. Tanto o deputado estadual, o governador, o deputado federal, tem de proposta aí para o turismo de Pernambuco. Eu falo? Tá. Hoje, a porta de entrada do turismo é Recife. Então, o estrangeiro, ou então até o próprio brasileiro que não mora aqui, ele vem do aeroporto. E, infelizmente,
encontra o centro de Recife completamente abandonado. A gente precisa reestruturar isso, a gente precisa resgatar e deixar a cidade limpa, organizada, para ser mais atrativa para as pessoas. Hoje, a gente perde até a atratividade turista para outros estados que eram menores que a gente aqui no próprio Nordeste. Outra coisa também, como eu falei, a gente precisa conectar esse turista ao interior. Hoje, não existe uma cultura disso. Por exemplo, Exu, como eu dei. Exu tem uma história incrível que é Luiz Gonzaga. É conhecido mundialmente. Quantas pessoas saíram daqui, ou até o próprio pernambucano, que já foi para Exu para conhecer? É uma região, uma cidade completamente dependente do Bolsa Família, que não precisava ser. A gente poderia fazer com que Exu fosse um dos polos culturais muito grandes ainda. Se lá a gente não fez Luiz Gonzaga, por que a gente parou então de criar novas culturas de lá, de vir de lá? Então hoje a cultura ficou reservada à região metropolitana por conta disso. Muitas cidades que têm muito potencial não são exploradas, como por exemplo a Pedra Furada, em Venturosa, que posso dar exemplo com isso, que é abandonado, é pichado. Ou eu posso falar também de a Pedra do Reino. A Pedra do Reino também tem uma história incrível também. Claro, infelizmente o que aconteceu um desastre, mas a história em si, que virou o livro de Suassuna também, a história contada por Suassuna. Então, a gente precisa conectar Pernambuco. Para isso, a gente precisa ter ferrovias, facilitar o transporte. Não pode ser escravo da BR-232. A gente vê os países como o Canadá, por exemplo, tem ferrovia que conecta o país inteiro, de Toronto a Vancouver. Por que a gente não pode ter uma ferrovia que conecte Recife a Petrolina, Recife ao sertão da Araripe? A gente pode isso. É só ferrovia. Eu estou falando do século XIX. A gente ainda está no século XVI ainda. Vamos vir para o século XIX? E aí, na prática, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Como é que vai ter investimento para isso? Como eu falei, parceria público-privada, a gente vai ter que ser muito criativo em conseguir segurar a máquina pública, e não só isso, a gente vai ter que fazer reforma administrativa, a gente precisa reduzir os privilégios para aumentar a nossa receita, trabalhar com o Renan Santos, que ele vai ser o próximo presidente da República, sim, e eu sei que não por troca de favores, mas porque ele sabe que Pernambuco tem um potencial muito grande, ele sabe disso, como nordestino que ele é, e pernambucano como ele é também, e aí sim, a gente vai investir sempre o máximo possível em infraestrutura, ferrovia, fazer com que a gente conecte o interior, não só a capital, mas principalmente ao mundo. E aí a gente vai mudar esse jogo. As pessoas vão conhecer Pernambuco de fato por completo, e não só a região metropolitana. Pessoal, a gente vai fazer só mais uma pergunta. Já passou Sim. um pouco do tempo. Se alguém tiver mais uma, a gente encerra. A última acabou, provavelmente né? Sobre o transporte público no Pernambuco, né? Já que é o maior problema dos trabalhadores aqui do estado. Como faz proposta para melhorar o metrô, né? O grande ônibus em Pernambuco, na zona metropolitana mais especificamente. Exatamente. A gente precisa trabalhar, como eu falei também, ferrovia, para essa parte, para a gente poder atender. Hoje, o transporte público, por exemplo, o metrô, atendia 400 mil pessoas por dia, hoje 100 mil. Está cada vez mais sucateado. Infelizmente, a gente não tem, como eu falei, capacidade de investimento. Tanto o governo do estado, quanto também a própria prefeitura do Recife. Para isso, precisa ter, sim, parcerias. E tem que ir além, não só em relação a Recife. A gente tinha que ter um metrô ligando de Goiânia até Ipojuca. Porque é um lugar conectado. As pessoas que moram nessas regiões trabalham aqui, moram aqui, ou até o contrário, saem de Recife para ir para esses locais. E por conta de uma falta de investimento, hoje, muito focado em marketing, a gente acaba abrindo mão de ter esse fluxo, que é o que toda capital grande do mundo tem. São Paulo, Nova York, Madrid, tem metrô. E o metrô daqui é completamente abandonado. E o metrô é uma coisa assim, a gente tem que fazer funcionar, melhorar e continuar abrindo estações. Não pode parar. Metrô não pode parar. E os ônibus, eles vão servir para conectar as pessoas ao metrô. Com isso, a gente vai conseguir fazer com que a qualidade em relação ao trânsito melhore, que a gente vai fazer com que a qualidade de vida do trabalhador melhore. E assim, eu não estou inventando nada. Assim. O mundo faz isso. E como eu falei, a gente ainda está no século XVIII. Não, desculpa, a gente está no século XVI, ainda XVIII, que é a rodovia, né? A gente está no século XVIII. A gente precisa vir para o século XIX para depois ir para o século XX. Então, a gente precisa trabalhar nesse ponto em conjunto com as prefeituras para poder concluir e, com certeza, infelizmente, hoje, ainda somos dependentes do governo do federal. Precisa ter investimento, precisa ter. Até a gente conseguir a nossa independência com as indústrias. Só um encerramento? Sim. Vocês querem começar a falar ou quer que eu falo pra caramba? Vocês estão vendo, né? Bom, vocês querem falar cada um primeiro?
Não, acho que Tá, então assim, olha, eu quero agradecer a todos aqui. Como eu falei, a gente não é muito conhecido, esse é o nosso maior gargalo. A mídia, ela tem um poder muito grande para a gente poder tocar também o debate público. E eu tenho certeza que essa relação entre o Partido Missão com a mídia é algo que a gente quer levar para sempre. Então, do mesmo jeito que a gente conta com vocês para divulgar, para conhecer o nosso projeto, a gente também quer que vocês contem com a gente para a gente crescer junto, porque eu tenho certeza que no final do dia todo mundo quer ver um Pernambuco glorioso e poderoso. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, mesmo nesse calor aí, que o ar-condicionado falhou. Mas muito obrigado a todos aqui, a presença de todo mundo aqui. E a gente está à disposição também. Valeu. Tá? Muito obrigado, cara. Obrigado. Valeu, pessoal.